A paz do Senhor Jesus. É muito bom compartilhar com vocês um pedacinho da palavra do Senhor, né? E hoje eu queria compartilhar uma palavra que diz muito ao meu coração. E cada vez mais eu peço ao Espírito Santo que ela cresça dentro de mim. Porque com ela nós podemos buscar mais da palavra do Senhor. Hoje eu queria falar de fé. Então hoje nós vamos falar de fé. A fé no Senhor Jesus, a fé em Deus. E é muito interessante que muitas pessoas confundem um pouco do que é fé e do que é aquela pessoa que sonha com o lado positivo, né? E não, a fé fica parada, não é uma fé atuante, né? Eu vou ler aqui alguns pedacinhos da Bíblia sobre a fé, porque vai nos ajudar a entender. Em Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que interessante, olha que coisa, quanto entendimento nos dá esse trechinho, né? A fé, então, é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Esperar para o futuro, mas tem que acreditar hoje, né? Acreditar hoje, né? Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam, tá? Mas a fé tem a ver com hoje, com agora. Você pode querer uma coisa no futuro, é uma esperança, né, no futuro, mas a fé não pode ser uma fé lá na frente, tem que ser uma fé hoje, né? Então eu tenho uma fé, quer dizer, eu tenho um fundamento na fé hoje de um futuro, tá? E outra coisa, vamos ver outro trecho assim muito importante. 2 Coríntios 5:7 diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. É o complemento dessa dos Hebreus, né? Em que em Hebreus fala, é a prova das coisas que não se veem. E aqui em 2 Coríntios 5:7 fala, porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, as coisas que estão à nossa volta, as coisas que estão ao nosso redor, que a nossa visão acha que aquilo é a coisa real, que aquilo é a coisa imutável, né? Mas nós sabemos que com fé nós podemos transformar esse mundo, transformar o nosso redor, né? Muitas das vezes, por fé, nós conseguimos alcançar coisas maravilhosas, né? Pela fé, né? Em várias passagens da Bíblia, Jesus disse que foi a fé que salvou aquela pessoa, né? E que com a fé, se a gente acreditar, a gente pode fazer obras ainda maiores do que ele fez. Olha que coisa, né? Então, tem um outro pedaço em Romanos 10:17 que fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor.
Então, é muito importante que a gente vá buscar na palavra do Senhor, né, o nosso reforço da fé. Não basta apenas a gente ter uma vontade, né, ter uma vontade. E eu queria aqui dar um exemplo muito bacana sobre nós, sobre a nossa fé, sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é tão importante que muitas das vezes, quando você está com um objetivo e a palavra vem e fala, fortalece o seu coração, que aquele objetivo vai ser alcançado. E muitas das vezes, quando aquele objetivo não é alcançado, às vezes por tempo ou por uma outra razão, nós achamos que a nossa fé furou, que a nossa fé não tem nada a ver. Mas a gente deve prestar muita atenção, porque às vezes Deus age tanto nos proporcionando aquilo que a gente deseja, quanto também nos livrando de fazermos uma coisa que não é de desejo dele, né? E muitas vezes está no nosso coração. Então, às vezes a gente acha que a fé é só para que a gente consiga coisa. Mas a fé, usando a palavra do Senhor, muitas das vezes pode a coisa não acontecer e aquilo ser a vontade de Deus, aquilo ser a vontade do Senhor. É muito importante a gente saber disso. Quando a gente está com fé, mesmo que não aconteça da maneira que a gente quer, nós temos que perceber que a nossa fé não foi em vão. E elas muitas das vezes vai nos livrar de coisas lá na frente ruins, cara, né? Coisas que não seriam bons, tá certo? Eu vou dar um exemplo de uma coisa boba. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa assim, corriqueira, né, que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um emprego. Você tem uma fé muito grande que você vai conseguir aquele emprego, né? E isso vem crescendo no seu coração e você pede, ora a Deus, para que você consiga aquele emprego que você estava almejando, tá certo? A primeira situação vem que pela fé, tá certo? Você conseguiu um emprego. E ali você teve uma realização, foi tudo ótimo, e você vai ficar muitos anos naquele emprego, vai te dar alegrias, né? Você vai fazer muitos amigos e vai receber bem pelo seu trabalho, né? Que coisa boa. Agora, mesmo que você tenha essa fé, eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. O que pode acontecer? Deus, de repente, pode te livrar. Você mesmo tendo fé, você pode não vir a ter aquele emprego e ser um livramento. De repente você ia para aquele emprego e aquilo ia causar muitos aborrecimentos a você, pessoas invejosas, situações difíceis que você poderia passar lá dentro. Então, nós temos que ter sempre os dois lados, ver os dois lados, né? A fé sua te livrou, tá certo? De você ir e lá você vir passar momentos desagradáveis. Foi a fé sua que fez com que o Senhor viesse te proteger, né? Então, a fé pode ser dos dois lados.
nós não podemos ficar pensando que a fé é só para nos trazer benefícios. Sim, trazer benefícios dos dois lados, dos dois lados. É muito interessante. Então, quando você pedir, geralmente a gente tem que pedir ao Senhor que não seja feita, eu tenho fé, mas que não seja feita a minha vontade, sim a vontade dele. Que a minha vontade seja alinhada com a vontade de Deus. Que se ela não tiver em concordância com a vontade do Senhor, que ela não aconteça, né? Isso é ter fé, é uma fé consciente, uma fé inteligente, né? Então a gente tem que procurar não sofrer quando as coisas não acontecem e não dizer que você não teve fé. Não, você teve fé e por você ter fé, Deus te livrou de várias e várias situações, tá? Pensa nisso, depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Se você gostou, compartilhe essa palavra para que chegue a outros corações. Compartilhe com amigos, conhecidos, tá certo? Para que a glória do Senhor seja cada vez maior. A paz do Senhor para vocês. Amém?